Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, deixe o seu like, o seu comentário, bem como inscreva-se no nosso canal e ative o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Durante esses dias, um amigo chamou-me no WhatsApp e levantou essa questão, que é extremamente relevante para os nossos dias, não é? Perguntando qual era a minha visão sobre a questão dos sonhos, não é? Será que existe a possibilidade de Deus revelar algo para o homem durante esses dias por meio dos sonhos? Meus irmãos, eu acho interessante que nós temos dentro da revelação do Antigo Testamento algumas personagens bíblicas que de fato Deus comunicou mensagens por meio dos sonhos, né? Nós temos N exemplos disso, né? Inclusive, ainda no Antigo Testamento, nós temos José, o pai de Jesus, não é? Que através de um sonho, ele recebeu uma mensagem da parte do próprio Deus por intermédio de um anjo, não é? A fim de que eles fugissem para o Egito, pois Herodes estava à procura do menino Jesus a fim de matá-lo. Nós temos também o caso da mulher de Pilatos, não é? Que teve um sonho com Jesus, e nesse sonho a mensagem era clara, dizendo que Jesus era justo. Eu digo que nós temos casos no Antigo Testamento, e coloquei José, o pai de Jesus, e a mulher de Pilatos também, dentro do Antigo Testamento, e algumas pessoas podem estar perguntando, mas as duas personagens são do Novo Testamento, estão ali nos Evangelhos. Apenas um parênteses aqui, ok? Nós temos um conceito, e devo dizer-lhes que esse é um conceito predominante, muito popular, que o Antigo Testamento encerra-se com o livro do profeta Malaquias e o Novo Testamento inicia-se com os Evangelhos. Isto é um erro, pois os Evangelhos ainda faz parte do Antigo Testamento. O Novo Testamento, a nova aliança, inaugura-se com Cristo lá no cenáculo, quando ele inaugura a ceia, ok? Dizendo que aquele sangue era o sangue da nova aliança. Portanto, o Novo Testamento inaugura-se com Cristo no cenáculo, ok? É por esta razão que eu coloquei aquelas duas personagens ainda como dentro do Antigo Testamento tendo sonhos, ok? Enfim, meus irmãos, fechando parênteses, nós temos casos de personagens bíblicas que sonharam, mas na época do Antigo Testamento. Dentro do Novo Testamento não há menção de pessoas sonhando. Isso fica evidente porque conforme o cânon bíblico foi encerrando, e devo dizer-lhes que o Novo Testamento ficou pronto, completo, fechado no ano 100 depois de Cristo, ok? Quando ele ficou pronto no ano 100 depois de Cristo, Deus não falou mais por intermédio de sonhos. Isso é muito evidente porque, começando o Novo Testamento a partir do livro histórico dos Atos, nós entendemos que não há menção de pessoas sonhando. Por quê? Porque é muito notório que essa questão de Deus se comunicar por meio dos sonhos foi cessando na história da humanidade. Há um texto muito interessante no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, onde o profeta Joel diz assim: há de ser que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. E algumas pessoas usam muito esse texto, principalmente de vertente pentecostal, a fim de sustentar que essa profecia de Joel é válida para os nossos dias. Não. A profecia de Joel cumpriu-se no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. O grande derramar do Espírito ocorreu há 2000 anos. O profeta Joel diz, e há de ser que depois. Ora, o que é esse depois? O apóstolo Pedro, ele interpreta esta profecia de Joel dizendo que o depois é os últimos dias, e diz que os últimos dias
era exatamente no dia de Pentecostes. Portanto, isto é muito significativo. No desenrolar do cânon bíblico, Deus foi dando profecias, sonhos e visões. Quando o livro do Apocalipse, como sendo o último livro do cânon bíblico, ficou pronto, fechado, não há mais necessidades de sonhos, visões, revelações extra, profecias e assim por diante. Por quê? Porque cremos que a Bíblia é a revelação última, única, singular e completa de Deus. Se Deus fala com o homem por meio de sonhos, eu devo jogar a minha Bíblia na lata do lixo. A palavra de Deus é a revelação única, completa, onde revela a vontade de Deus para o homem. É interessante, meus irmãos, porque o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, ele diz assim: havendo Deus antigamente. Ora, essa expressão antigamente significa nos tempos da época do Antigo Testamento. Havendo Deus antigamente falado por muitas formas, de muitas maneiras. Ora, como é que ele falava? Ele falava através de trovões, de relâmpagos. Ele falava de maneira audível. Às vezes ele falava por meio de Urim Tumim. O que era Urim Tumim? O sumo sacerdote usava uma túnica longa, sem mangas. No peitoral do sumo sacerdote haviam 12 pedras, cada uma simbolizando uma tribo de Israel, ok? E no interior dessas 12 pedras havia um Urim e Tumim. Urim e Tumim eram duas pedras preciosas. Uma provavelmente significava o sim e a outra provavelmente significava o não. Portanto, quando Israel queria uma resposta da parte do eterno Deus, eles perguntavam e Deus soberanamente respondia por meio dessas duas pedras. Isto é, Urim e Tumim. Por exemplo, Senhor, será que devemos ir à peleja? Será que o Senhor vai pelejar juntamente conosco? Portanto, Deus respondia por intermédio do Urim e Tumim. Deus falava de várias formas, de várias maneiras, por meio de sonhos, por meio das figuras, dos símbolos. E o escritor continua: falou aos pais pelos profetas. Ele falava por meio de profetas também, não é? E o escritor sacro continua: mas a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Cristo, meus irmãos, é a revelação última de Deus. Cristo é a palavra de Deus encarnada. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, assim como dizia Martinho Lutero. Portanto, meus irmãos, eu tenho muita dificuldade de Deus revelar algo hoje por meio dos sonhos. E devo dizer-lhe, se você teve um sonho, você deve ter isso em mente. Não deve fazê-lo como doutrina. Não significa que se você teve um sonho, e de fato isso aconteceu, significa que é regra e vai acontecer com todo mundo. Você teve um sonho, considera como uma experiência pessoal. Bom, o nome já diz, é uma experiência pessoal, portanto não deve de repartir com ninguém. Ok? Se você teve um sonho, é uma experiência, é algo pessoal, não válido, não doutrinário, enfim. Porque hoje temos a revelação completa de Deus. Se Deus lhe deu um sonho que eu tenho reticências, ou melhor, muita dificuldade, a fim de crer nisso, fique para você mesmo. Mas não crie uma doutrina e tenha isto como regra. Que vai acontecer com todo mundo, porque é evidente que não acontece. A palavra de Deus é quem dá-nos o norte, a diretriz, respostas para a nossa vida. Isso tem tudo a ver também com a nossa psique. Você já percebeu que quando você pensa em algo, quando você está muito ansioso, muito preocupado, vocês tendem a sonhar com aquilo? Porque você algumas vezes ouve testemunhos de ateus que se converteram e tiveram sonhos, não é? Que Deus apareceu para eles nos sonhos e lhe revelou algo, ou mandou ele converter-se, mandou ele arrepender-se dos pecados. Ora, por que ele teve isso em sonhos? Eu tenho dificuldade
em crer que de fato Deus falou com ele por meio dos sonhos. Mas isso tem a ver, o ateu, ele colocou na mente esse antagonismo acerca do cristianismo, acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do Evangelho, acerca dos crentes em geral. Ele criou uma repugnância tão grande, não é? Que isto refletiu em sua mente. E resultado, culmina em sonhos. Ele passa a sonhar porque ele vive o dia todo, a semana toda, o mês todo pensando nisso, que ele acaba sonhando. Não que de fato isso aconteceu, que Deus apareceu para ele e conversou com ele por meio de sonhos. Portanto, meu irmão, se você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, ouvir a voz de Deus, ter respostas de Deus, leia a Bíblia. Alguém já disse, não é? Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia de maneira audível. Ok, meus irmãos? Abraço.